O conflito entre Israel e Palestina é uma questão complexa que remonta a milhares de anos de história, enraizada em narrativas bíblicas e disputas territoriais. Para compreender plenamente esse cenário, é necessário examinar a origem do povo judeu e seus laços com a terra de Israel, assim como a conexão dos palestinos com a região. A história judaica remonta a Abraão, considerado o patriarca do povo judeu, que recebeu uma promessa divina de que sua descendência seria numerosa e herdeira da terra de Canaã, que corresponde em grande parte à região atual de Israel e Palestina. Abraão teve 2 filhos principais, Ismael, com sua serva Agar, e Isaque, com sua esposa Sara. Embora Ismael tenha sido primogênito, a promessa divina do estabelecimento da nação escolhida recaiu sobre Isaque e seus descendentes. Essa divergência na interpretação das promessas divinas entre judeus e muçulmanos, que consideram Ismael como filho da promessa, é uma das raízes do conflito entre Israel e Palestina. A terra de Israel tem sido historicamente reivindicada por ambos os povos, com base em narrativas religiosas e históricas. Após a Segunda Guerra Mundial, a questão do estabelecimento de um Estado judeu na região se intensificou, levando à criação do Estado de Israel em 1948. No entanto, essa ação não foi bem recebida pelos países árabes vizinhos, que rejeitaram a partilha da terra e declararam guerra a Israel. Ao longo das décadas seguintes, várias guerras e conflitos ocorreram, resultando em deslocamentos populacionais, ocupação militar e tensões contínuas entre Israel e os palestinos. Os territórios disputados, incluindo a faixa de Gaza, Cisjordânia e Jerusalém Oriental, tornaram-se pontos de conflito incessante, com ambos os lados reivindicando direitos sobre essas áreas. Além das dimensões geopolíticas e territoriais, o conflito também está enraizado em questões religiosas e culturais. Jerusalém, em particular, é um ponto focal de disputa, sendo considerada sagrada por judeus, muçulmanos e cristãos, o que torna a resolução do conflito ainda mais desafiadora. O conflito entre Ismael e Isaque, originado dos erros e impaciência de Abraão e Sara, é um episódio de grande significância na narrativa bíblica, cujas consequências reverberam até os dias de hoje no Oriente Médio. Isaque, nascido de Sara e Abraão, e Ismael, filho de Abraão com sua serva Agar, representam linhagens distintas na história do povo hebreu. A concepção de Ismael foi fruto de uma tentativa de solucionar a esterilidade de Sara através de uma prática cultural e legalmente aceita na época, na qual Agar, a serva, seria uma mãe substituta. No entanto, essa solução resultou em uma complicada dinâmica familiar, marcada por rivalidades e conflitos. Apesar de amar Ismael, Abraão recebeu de Deus a promessa de que sua herança seria estabelecida através de Isaque, filho de Sara, o que gerou tensões dentro do lar. Quando Isaque nasceu, Deus reiterou sua aliança com Abraão, prometendo-lhe uma descendência por meio de Sara. Essa nova promessa causou desconforto e desavenças entre Sara e Agar, culminando na fuga desta última para o deserto, temendo a hostilidade de Sara. A história não apenas revela as consequências da impaciência humana diante das promessas divinas, mas também lança luz sobre as tensões familiares e territoriais que se estenderiam ao longo dos séculos na região do Oriente Médio, onde as narrativas bíblicas se entrelaçam com os eventos históricos e políticos, moldando as dinâmicas complexas e os conflitos persistentes naquela parte do mundo. Quando Agar estava no deserto, o anjo do Senhor apareceu a ela, instruindo-a a retornar à casa de Abraão e a se submeter a Sara. Nesse encontro, o anjo revelou a Agar que seu filho seria abençoado e chamado Ismael, cujo nome significa Deus ouve, pois o Senhor havia atendido seu sofrimento. No entanto, o conflito entre Sara e Agar atingiu seu ápice quando Ismael zombou de Isaque, o que enfureceu Sara. Ela demandou que Abraão mandasse Agar e seu filho embora isso fosse contra os costumes da época. Essa situação gerou ainda mais animosidade no coração de Ismael em relação a Isaque. Diante disso, Abraão, angustiado, foi confortado por Deus, que prometeu abençoar Ismael, fazendo dele uma grande nação. Abraão enviou Agar e seu filho embora, provendo-os com pão e água. Quando os suprimentos se esgotaram, Agar, temendo pela vida de seu filho, o deixou sob uma árvore e se afastou, incapaz de suportar vê-lo morrer. Deus ouviu o choro de Ismael e interveio para ajudá-los no deserto, renovando a promessa de prosperidade para Ismael. Assim, mãe e filho foram conduzidos para viver no deserto de Berseba e depois no deserto de Parã.
Além da promessa de proteção e bênção, houve a profecia de que Ismael se tornaria um homem de guerra, envolvendo-se em hostilidades com seus irmãos. Este episódio, enraizado na história bíblica, não apenas retrata a providência divina em momentos de desespero, mas também lança a luz sobre os destinos entrelaçados das nações e povos, moldando assim os eventos futuros na região do Oriente Médio. Em Gênesis 16, versículo 12. Os descendentes de Ismael são árabes e os descendentes de Isaque são judeus. Isso explica os conflitos que ocorreram entre Israel e Palestina até os dias de hoje. Essa dicotomia é refletida tanto no Alcorão, onde Ismael é exaltado como filho da promessa, quanto na Torá, que reconhece Isaque como o filho escolhido por Deus. A rivalidade ancestral entre essas linhagens remonta à disputa pela herança de Abraão. Embora não fossem considerados os herdeiros diretos, os filhos de Abraão, incluindo Ismael e os descendentes de Quetura, foram agraciados com bens materiais pelo patriarca. Ismael, após ser provido por Agar como esposa egípcia, gerou 12 filhos que se tornaram os patriarcas das tribos ismaelitas, enquanto Isaque, por sua vez, gerou 12 filhos que se tornaram os patriarcas das tribos de Israel. Embora a Bíblia não registre conflitos diretos entre Ismael e Isaque na idade adulta, seus descendentes têm historicamente se envolvido em conflitos com seus vizinhos, incluindo os judeus descendentes de Isaque. Esta tensão persistente, enraizada na rivalidade familiar, assume contornos tanto físicos quanto espirituais. Apesar de Ismael não ser o descendente escolhido para liderar a linhagem de Israel, sua bênção não foi negada. No entanto, ao longo da história, os descendentes de Ismael tornaram-se inimigos ferrenhos dos descendentes de Isaque, dando origem a uma disputa que transcende o plano físico e mergulha profundamente no plano espiritual. Este conflito persistente entre as nações, portanto, continua a moldar a paisagem geopolítica e espiritual do Oriente Médio até os dias atuais. Ao refletirmos sobre a complexa narrativa dos conflitos entre os descendentes de Ismael e Isaque, encontramos valiosos ensinamentos que transcendem os limites temporais e geográficos. A história de rivalidade e reconciliação, de bênção e disputa, nos convida a examinar nossas próprias relações e atitudes em um mundo marcado por divisões e hostilidades. Obrigado por ter assistido, espero que tenham gostado. Acompanhe os próximos vídeos, se inscrevam no canal, deixe seu like e participe através dos seus comentários.